Olá, querida mulher vitoriosa, que prazer estarmos juntinhas mais uma vez. O meu desejo é que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e também a sua família. Eu estou feliz que eu estou aqui com a doutora Marisete Rodrigues, que é psicóloga, terapeuta de casal e de família, e nós estamos falando da importância da família. Nós falamos que não existe família perfeita, você não precisa ficar buscando uma perfeição que não existe. E hoje, Marisete, eu queria que você falasse um pouquinho que a gente, que quando tem família, quando os filhos começam a chegar na adolescência, e todo mundo fala, essa fase é difícil da adolescência, o que você pode falar para essa mamãe que está assistindo aí ao programa, que talvez esteja aí vivenciando esse momento com filhos adolescentes e às vezes está se desesperando, está preocupadíssima. Como é que a gente lida com esse momento da adolescência? A família, Elisete, ela tem um movimento, né? Existe nesse movimento dentro não de uma perfeição, mas sim de uma funcionalidade. E a família também, ela vai funcionando de acordo com a idade dos filhos. Uma família com criança está toda envolvida em torno daquela criança. Então, é fácil ser mãe e pai de criança. A gente, onde se vê, está sentado no chão, gugu dadá, e é biscoito, é brinquedo, e orgulhosamente o carro, né, com adesivo, bebê a bordo. Mas quando chega na adolescência, o adolescente ele começa a abrir a porta para oxigenar essa família. Ele começa a visitar amigos, a receber amigos, a trazer informações lá de fora, muitas informações diferentes das regras internas da casa, e aí começa a incomodar, porque ele começa a questionar os pais, e os pais dizem assim, mas fulano faz isso porque a família dele é diferente, a nossa família não é assim, e tem que dizer. Mas nesse momento, o adolescente, ele questiona. Essa é a tarefa do adolescente. Do adolescente, é verdade. Né? A adolescência não é mais aquela criança que você pega no colo e leva onde você quiser. Ele agora já tem a percepção dele de mundo. E isso é muito traz bom, questionamentos. Né? É bom, ele está aprendendo a lidar com as regras aqui fora. Ele aprendeu na infância a lidar com as regras de dentro da casa. Agora ele está aprendendo a lidar com as regras do mundo, aqui de fora. Então, ele está questionando o que ele aprendeu lá dentro e aqui fora, para fazer esse liquidificador. Só para você ter uma ideia, que eu acho bem interessante, você que é pai e mãe de adolescente. Adolescente tem, assim, uma estratégia básica. Ele pega aquilo que a família esconde, que está embaixo do tapete, coloca no ventilador e liga. Então, se a família tem um assunto, um segredo em torno de dinheiro, em torno da sexualidade, em torno das regras éticas e morais, em torno da espiritualidade, ele vê a incongruência e pega aquilo e coloca no ventilador e todo mundo só fala daquele assunto. Então, é a maneira dele questionar. Então, isso irrita. É tão comum a gente ouvir falar, está na fase da aborrecência. Ele não é aborrecente. De jeito nenhum. Ele está fazendo essa transição entre o mundo família com o mundo aqui de fora. E como é que ele vai agora conviver com os valores da casa e com os valores do mundo. E nesse ponto, os pais assim, devem estar juntos. Porque quando ele vê uma congruência na orientação, porque ele joga... Todo adolescente percebe o progenitor, que é aquele mais flexível, que quando ele pede para ir para uma festa, para no churrasco, ele sabe quem vai dizer sim e o que é mais rígido que vai dizer não. Você acha que ele pediria primeiro a quem? A quem é flexível ou quem é rígido? O que você acha? Claro que ele vai no que é flexível. Não, vai no que é rígido. Ele vai no que é rígido, porque o flexível, se o rígido disser sim. Para quem nunca sempre diz não, ele já ganhou batalha, ele já sabe que o outro diz sempre sim, ele nem precisa falar. Então, ele vai primeiro no rígido, mas aí ele começa a provocar uma confusão entre o que diz sim, o que cede e o que diz não. Porque o que cede ao adolescente, ele diz assim, eu tenho que ceder, senão essa casa vai parecer um quartel. E aquele que diz não, diz o seguinte, eu tenho que dizer não, porque senão não vai ser uma bagunça essa casa. E aí os pais ficam um brigando com o outro, que é uma briga pedagógica, sob a orientação do filho, e o adolescente cai fora sozinho. Então, muitos adolescentes hoje, eles estão sem pai e mãe, porque ele vê que a mãe pensa de um jeito, o pai pensa de outro, ele acaba escapando sem orientação nenhuma. Porque ao invés dos pais olharem para o filho e orientar, fica um olhando para o outro e brigando.
E um querendo seguir aquele tipo de criação que ele teve dentro da sua casa, que é muito comum isso, né? Isso Aquilo aí. que ele recebeu, ele quer passar para o filho. Então, os dois, como receberam orientações diferentes, que é muito comum, aí fica uma briga realmente entre os dois. E o que você falou do adolescente é que o adolescente, ele vê muito o exemplo dos pais. Porque é aquilo que você falou, o pai fala uma coisa e faz outra. Isso mexe muito com a cabeça do adolescente. E aí é que a gente vê muitos adolescentes, até dentro da igreja, adolescentes revoltados. Porque na área da espiritualidade, vê o pai e a mãe falando uma coisa e fazendo outra. Isso é comum nos seus atendimentos? Muito, muito. E quando você diz assim, né, que reivindicam aquilo que traz das suas famílias, então eu escuto um pai dizendo, olha o que aconteceu com seu irmão, você quer que eu faça como seus pais fizeram? Ainda criticam a educação que o cônjuge trouxe e vice-versa. E aí nessa contenda, e o adolescente ele fica ali paralisado, ele não sabe exatamente, perdido. E aí ele vai para a cabeça dos colegas, de outras pessoas, porque ele percebe que os pais não têm um acordo entre si em relação à orientação dele. Então, não tem outro caminho para criar adolescente. É a união do pai e da mãe em torno da educação do filho. É a vida congruente, viver aquilo que fala, porque agora ele não é mais criancinha e ele percebe quando é que os pais não estão agindo de acordo com o que ele apresenta. É cobrar e exigir aquilo, isso né? Aí. Não é cobrar e depois não exigir que ele faça. Isso aí. Senão ele vai perceber. Ele vai perceber e ele fica órfão de certeza. Ninguém. Então, acho legal, assim, a gente deixar bem claro para o pai e mãe que o o adolescente mais deseja na vida é ter pai e mãe. Não abra que dê limite mão, realmente. Não abra mão. Porque se você... vou largar de mão. Deixar de lado. Gente, isso é promessa incumprível. Pai e mãe não larga filho de lado. Não, então vou entregar nas mãos de Deus. Que a gente escuta, é muito comum do nosso meio, né? Eu não aguento mais meu filho adolescente, tá rebelde, vou entregar nas mãos de Deus. Não, você é que tem que tomar conta dele, dar limite, porque é o que você falou, o adolescente, ele gosta que os pais cobrem o horário dele, até porque é uma forma de que o pai está mostrando que cuida porque ama, porque quem ama, cuida. É a referência que ele tem, é a referência de regra segura, porque o outro pode dizer sim ou não lá de fora, mas ele não sabe que é para sempre. Agora, pai e mãe é para sempre. Com certeza. Então, quando dá uma referência segura, ele sabe que o mar aqui não está para peixe. Mas na hora que ele precisar, ele tem um pai e uma mãe no qual vai orientar, acolher, disciplinar. Tudo que realmente se faz quando ama. E não... É uma frase, Elisete, interessante. Cola é bom, mas não dá referência. É verdade. Muitas vezes os pais querem ficar eternamente dando cola aos filhos e esquecem que nós temos que ser adultos de referência para os nossos filhos. Verdade, que bonito, tá vendo? Que você possa guardar isso aí, né? E que você seja exemplo aí para os seus filhos. Que aquilo que você falar, você possa realmente cumprir. E é verdade, você tem que dar limites aos seus filhos, porque quando você dá limite, quando você diz não na hora certa, quando você diz sim na hora certa, quando você cobra a presença dele, ele está vendo, não, meu pai se preocupa comigo, minha mãe se preocupa. Eu já ouvi adolescente falar, meu pai e minha mãe não estão nem aí para que hora eu chego em casa, onde eu estou, ele não liga para saber o que eu estou fazendo. Quer dizer, ele se sente até desfalcado emocionalmente da presença desse pai e dessa mãe. Então, que você possa ser um pai e uma mãe presente. Eu queria pedir, Marisete, então que você fizesse uma oração por pais de adolescentes que estão assistindo esse programa e quem sabe muitos pais que os adolescentes estão nas drogas, na prostituição, que estão afastados da igreja, para que Deus possa dar sabedoria, capacitá-los, né? Senhor, nesse momento nós colocamos em Tuas mãos todos os pais de adolescentes. Com eles, ó Pai querido, seus filhos, em qualquer idade que eles estiverem. Que nesse momento tão significativo, que os adolescentes estão conhecendo o mundo aqui fora, que eles possam ser firmes, constantes, perseverantes no papel de pai e mãe. Que possam, enquanto pai e mãe, se unir de acordo que no momento exigir, que eles possam estar juntos, não discutindo um com o outro, mas que a sua capacitação, que a tua unção possa alcançar esses lares. Que esta mãe, que esse pai, que nesse momento pode estar aflito, Pai querido, sentindo que perdeu o seu filho, saiba que pai e mãe é para sempre, que o Senhor deu, que o Senhor vai orientar, que eles possam buscar uma atitude firme,
que esse filho possa saber que, acima de tudo, o amor não abandona. O amor, Pai querido, não deixa de lado. E da mesma forma que Cristo Jesus não se esqueceu de nós, não desistiu de cada um de nós, que também como pai e mãe, nunca venhamos esquecer dos nossos filhos e desistir deles. Que eu te peço em nome de Jesus por todas essas famílias. Amém. Amém. Que você não abra mão do seu filho e que você possa ser abençoada mais e mais a cada dia, você e a sua família.